Olá, continuando os nossos assuntos, nós vamos falar um pouquinho da saúde do homem. E o enfoque vai ser na incontinência urinária após prostatectomia radical. A ideia é a gente entender um pouco como a fisioterapia pode atuar na saúde do homem, bem como muito parecida com o mesmo tratamento na saúde da mulher, claro que com as suas particularidades. Mas a gente vai entender um pouquinho para divulgar mais o protocolo de tratamento e saber que é possível uma boa reabilitação e qualidade de vida após o evento cirúrgico. Então, o objetivo da aula, a ideia é que ao final da aula vocês entendam um pouquinho as implicações do câncer de próstata, quais são as incidências, como é possível prevenir e bem como deve ser realizado o diagnóstico, né? Bem como que é um mito também, porque a gente sabe que o homem tem muita dificuldade de procurar assistência médica, de ir a consultas periódicas. O cuidado com a saúde do homem é sempre muito sensível. Então, as campanhas devem se estender e bem como nós devemos promover saúde sobre a possibilidade também de diagnóstico precoce e de tratamento. E entender, como tudo, quanto mais precoce for o diagnóstico, mais chances de cura tem. Apresentar um pouquinho da fisioterapia urológica, né, do ponto de vista de como tratamento conservador na incontinência urinária, pós-prostatectomia, e estabelecer um protocolo de reabilitação que é usado em alguns centros. Coincide bastante com o que a gente já entendeu sobre incontinência urinária feminina, o que podemos usar. O que difere são só alguns pontos da eletroterapia, que é um modo de aplicação. Considerando que no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, ficando apenas atrás do câncer de pele não melanoma e do câncer de pulmão. Em valores absolutos, ele vai ser sempre considerado o segundo tipo mais comum. Então, o câncer de próstata é uma preocupação para a saúde pública, bem como o seu critério de diagnóstico é simples, mas está atrelado a muitos mitos e tabus. A taxa de incidência do câncer de próstata é maior em países desenvolvidos, se comparado com países em desenvolvimento, mas a taxa de cura é maior nos países desenvolvidos porque o diagnóstico é feito mais precoce. No Brasil, o diagnóstico às vezes é tardio. Aqui a gente tem só uma imagem para a gente observar onde está a próstata, como ela se encontra localizada e por que, né, da preocupação, por que da incontinência urinária, né? Então, se vocês puderem visualizar na imagem, na evidência, a gente pode observar que a próstata ela envolve a uretra e ela fica bem abaixo da bexiga, né? Então, qualquer aumento do volume da próstata leva a compressão e obstrução do canal, causando impactos, né, na saída da urina. Então, a próstata ela é uma glândula muito pequena, ela é semelhante a uma noz, né, uma pequenininha, localizada na base da bexiga e pode ser comprometida por dois processos distintos. Um primeiro processo que é conhecido como a hiperplasia da próstata, que é de caráter benigno. Ele é o mais comum, 90% dos homens após os 40 anos apresentam esse aumento do volume da próstata sem ter característica de malignidade. Por isso é importante o exame clínico da próstata a partir dos 40 anos. O segundo tipo, né, que é o que causa preocupação, é o câncer de próstata, que pode estar associado ou não, né, ao crescimento da próstata. Então, no primeiro momento, o câncer pode estar acontecendo sem sintomas e sem aumento do volume, e quando ele está em estágio mais tardio, é que ele pode causar o aumento do volume. Tá? Isso é mais comum em homens a partir dos 50 anos de idade. Então, quanto mais cedo é feito o exame clínico, é possível identificar alterações no volume e na característica da próstata. Então, só comparando a incidência, aqui como a gente falou, né, a incidência é bem maior nos Estados Unidos do que no Brasil. Surgem novos casos a cada ano e o índice de morte também aumenta a cada ano. A ideia é que o câncer de próstata ele é tratável, tem grandes chances de cura, o que, como todo tipo de câncer, o que ele precisa ser diagnosticado precocemente. Ele está muito ligado a estilo de vida,
né? Então, há hábitos, principalmente hábitos alimentares, e isso vai dar característica de por que as populações aumentam em países desenvolvidos, né? Por conta do consumo de alimentos ultraprocessados, excesso de gordura. Mas lá também o diagnóstico às vezes é feito precocemente. Aqui a gente tem, segundo o INCA, um mapa, um panorama do câncer de próstata no Brasil. É válido entender que é uma doença que a cada 6 homens, né, um é afetado pela doença. Tem uma estimativa de que em 2015 essa estimativa era de que 70 mil novos casos fossem identificados. E assim, algumas considerações importantes, né? Quase 50% dos homens brasileiros nunca foram ao urologista. Isso é extremamente importante, nem na rotina básica de posto de saúde. Se detectado precocemente, como eu falei no início ainda, mesmo que assintomático, mas com algumas alterações na próstata, 80 a 95% de chance de cura. Metade dos homens que vai ao urologista é incentivado pela esposa, então a mulher é a que tem hábito de frequentar mais as unidades de saúde, bem como consultar mais médico, trabalhar com essas medidas preventivas mais frequentemente. O homem, ele não tem, é um traço cultural, ele não tem muita preocupação com a sua saúde. A cada 10 pacientes em países subdesenvolvidos, 3 a 4 morrem da doença. E nos desenvolvidos chega a ser de 1 para 10. Então, o que a gente tem aqui, né? O diagnóstico tardio, porque quanto mais cedo instituído o protocolo de tratamento, mais cedo é a chance de cura. Mas o que impacta muito no nosso país é o tabu e os mitos em cima do diagnóstico. Os fatores de risco para o câncer de próstata, então lembrar lá do Novembro Azul, né, que ele vem para tratar essa questão, né, do diagnóstico precoce, das campanhas de incentivo aí da urologista para fazer essa avaliação. Então aqui a gente tem que a idade é um fator de risco, quanto mais velho, mais o risco de aparecer o câncer. Então homens acima de 50 anos, ou 45 anos se fizerem parte de algum grupo de risco estabelecido posteriormente. Devem ir ao urologista anualmente. Se tem histórico familiar, se há algum homem na família que teve câncer de próstata, a chance de desenvolver a doença é maior, principalmente se for da primeira linhagem, então parentes diretos, por exemplo, pai, irmão, o histórico familiar, a característica genética da doença aumenta muito. Cor da pele, os homens negros têm maior predisposição para desenvolver esse tipo de câncer. A obesidade também está ligada com homens obesos ou em sobrepesos que fazem uso de álcool, uso abusivo de álcool ou de tabaco, tem chance de desenvolver a doença. E alguns estudos mostram que homens obesos têm chance de desenvolver o tipo de câncer de próstata mais agressivo. Então, estabelece a relação com os níveis de gordura e com a alimentação. Por isso, os países desenvolvidos têm grande aumento do número de câncer de próstata. Os sinais e sintomas. Então, considerar que a fase inicial, isso passa a ser preocupante, ele é assintomática, porque o câncer de próstata tem uma evolução silenciosa. Alguns pacientes não apresentam sintoma nenhum, ou quando apresentam, é uma hiperplasia da próstata, e os sinais são dificuldade para urinar ou necessidade de urinar várias vezes, principalmente à noite. Na fase avançada da doença, aí pode apresentar dor, sintomas urinários, até infecções generalizadas ou insuficiência renal. Então, nesse estágio, a gente sabe que o prognóstico fica mais sombrio. Qual é o exame que se deve fazer, né? Então, como que vai ser avaliado a partir de sinais e sintomas que a gente já conhece, sabendo que a fase inicial é assintomática? O que deve ser feito, então? Primeiro de tudo, o diagnóstico é estabelecido pelo exame clínico. Então, alguns médicos estabelecem, né, que a clínica é sempre soberana. Então, a avaliação do médico é que vai dar as diretrizes do que pode ou não estar acontecendo. Então, a detecção é precoce no exame de rotina. Então, a partir dos 40 anos, visita anual ao urologista e vai ser realizado 2 tipos de exame. O PSA, que vai avaliar o antígeno específico da próstata, e o toque retal. No PSA, ele vai ser avaliado por
por um exame de sangue que vai quantificar os níveis de PSA estabelecido pela idade do paciente. O toque retal vai ser realizado pelo médico, que vai palpar a próstata e vai observar se há algum nódulo ou tecido endurecido que dê indícios de sinais inflamatórios. Como é feito um toque com o dedo protegido com luva lubrificada, é rápido e indolor. O problema maior desse teste em si é o preconceito e a resistência por parte do homem. O mito que se tem por cima disso. Nenhum desses dois exames é 100%. A biópsia é o único procedimento capaz de diferenciar se é uma hiperplasia ou se é um tumor ou um câncer. Então, é muito importante que a medida preventiva seja feita, seja pelo exame de sangue e pelo exame clínico, o toque retal. Alguns pacientes, alguns homens afirmam que só o PSA é suficiente. Não. O toque retal, ele é, como vamos dizer, soberano, o padrão ouro para diagnóstico do câncer de próstata. O tratamento vai ser dividido em dois tipos, em tratamento cirúrgico e tratamento conservador. O tratamento cirúrgico é a prostatectomia radical. Ela vai ser dividida em alguns tipos, em laparoscópica, que vai ser um procedimento menos invasivo, ou radical aberta, que vai ser um procedimento mais invasivo, e hoje a cirurgia robótica, que é o uso de robô para realizar esses procedimentos com margem de segurança, com maior, maior experimentação, não, maior sensibilidade é a palavra certa, para a retirada do material. E o tratamento conservador é a terapia medicamentosa e a terapia comportamental associada à reabilitação do assoalho pélvico. Então, a terapia medicamentosa, alguns médicos podem indicar medicamentos para incontinência urinária. Em poucos casos, esses medicamentos sozinhos têm um efeito positivo, mas sim estabelecendo a terapia comportamental e a reabilitação do assoalho pélvico. A reabilitação do assoalho pélvico, ela vai estar ligada em casos de prostatectomia radical, no qual vai ser retirado todo o esfíncter, que vai causar uma instabilidade no controle vesical e a perda da urina aos esforços ou a mesma simples movimentação. Então, aqui a gente tem uma noção de como é essa prostatectomia radical. A prostatectomia radical, ela é a retirada da próstata e da vesícula seminal, que estão ali na imagem, a gente pode ver em azul, que está bem entre, a uretra passa por entre a próstata, bem abaixo da bexiga. Então, uma vez que é retirada essa próstata, a retirada total da próstata, é feita essa ligação da uretra com a musculatura da bexiga. No entanto, é uma cirurgia de segurança, mas ela é aflitiva por conta de dois motivos: a incontinência urinária e a impotência sexual. Então, em alguns casos, o que se tem observado, que embora seja aflitiva, apenas 4 a 5% vem apresentar esse tipo de complicação. Então, por isso que é muito importante que o paciente tenha bastante noção de que muito é do seu comportamento, do seu pensamento, das suas aflições. Então, assim, o que os livros dizem, os médicos urologistas afirmam que há uma baixa incidência de incontinência. E quando ela é presente, ela tem boas chances de cura, baseada em alguns fatores. Segundo a Sociedade Internacional de Continência, que define que qualquer queixa de perda de urina ou por saída involuntária pode ser considerado uma incontinência. Então, a partir do momento que a retirada da próstata e a queixa é perda de urina a pequenos esforços, até a movimentação simples, já podemos considerar como uma incontinência urinária. No homem, ela pode ocorrer principalmente no tratamento da hiperplasia prostática, seja benigna, ou no tratamento do câncer de próstata. A frequência de incontinência urinária depende muito do tipo de cirurgia e da extensão da cirurgia, bem como da idade do paciente, condições de saúde e entre outros fatores
obesidade, que vão impactar também além da retirada da próstata. O que é importante saber é que ela tem boa evolução e que em 2 anos essa incontinência cessa ou melhora significativamente. Entretanto, o que a gente deve considerar que gera sim um impacto negativo, como na mulher, no homem, né? Principalmente na sua autoestima, que pode gerar ansiedade, insônia, depressão, outros problemas emocionais em decorrência da incontinência urinária ou mesmo da impotência sexual. O mecanismo fisiopatológico da incontinência urinária está muito ligado com a mecânica, né, com a anatomia do canal, né, do esfíncter. Então, o que a gente tem, né, como controle? A gente tem, do mesmo modo, um esfíncter proximal, um esfíncter distal, conhecido que a gente também usa o termo esfíncter interno, esfíncter externo, e esses dois trabalham em harmonia para manter o controle na fase do enchimento e na fase do esvaziamento, né, da bexiga. Isso a gente viu na fisiologia da micção, né, que eu preciso que um esteja agindo no momento certo, né, no controle do fechamento no esfíncter proximal, né, o esfíncter interno, ele feche com controle para que haja um enchimento da bexiga e depois relaxe, né, permitindo, a partir da contração da bexiga, permitindo a saída da urina, bem como o relaxamento do esfíncter externo para o trajeto da urina por toda a uretra. Lembrar que a uretra masculina ela é mais comprida do que a uretra feminina, chegando a 12 centímetros, então essa dinâmica tem que acontecer em equilíbrio para que eu tenha uma saída de urina efetiva. Durante a prostatectomia, o esfíncter interno, o esfíncter proximal, ele é lesado, né? A extensão da lesão vai depender da extensão do comprometimento do tumor, né? Então, o que causa que a bexiga, a continência fique exclusivamente dependente do esfíncter externo. Na prostatectomia radical, o esfíncter interno ele é ressecado, ele é retirado completamente, né? E quando isso, então eu deixo de ter esse controle proximal da fase de enchimento. Nesse caso, a continência vai ser dependente exclusivamente do esfíncter mais distal, o esfíncter externo, e da musculatura que o mantém. Então, por isso aí o assoalho pélvico trabalhando muito para manter essa continência. O esfíncter externo, ele age sob pressão, né? Então, se eu tenho pressões sobre a bexiga, sobre o abdômen, ele vai ser forçado, e se eu tenho uma fraqueza do assoalho pélvico, vai haver perda da urina. Então, o princípio, a mecânica fisiológica, a fisiologia da micção é a mesma. O que muda um pouco é o acesso a essa musculatura, né? Que é diferente quando a gente considera o canal vaginal. Quais são os fatores de risco, então, para desenvolver incontinência urinária? Algumas situações, né, como eu falei, dependendo da extensão do tumor, né, do tipo de ressecção que vai ser feita, vai deixar mais sobrecarga sobre o esfíncter externo e sobre a musculatura, né? Então, se eu tenho essas estruturas mais frágeis ou de alguma forma lesadas, eu vou ter mais risco de desenvolver incontinência urinária. Então, um dos problemas é a idade avançada, né? Perda de sangue no transoperatório durante o procedimento operatório, se houve alguma intercorrência, alguma lesão de estruturas e vasos, né? O volume da próstata, se ela estava muito acentuada e teve que tirar estruturas mais importantes, mais nobres da região. Em caso de ressecção endoscópica da próstata, né, algum exame anterior que foi feito, algum tipo de biópsia que acabou lesando a parede também. Radioterapia prévia, então alguns protocolos de tratamento escolhem fazer uma radioterapia antes de realizar a cirurgia, isso também pode causar comprometimento nos esfíncteres, e isso pode contribuir para a incontinência urinária após a retirada da próstata. Aqui, né, só para a gente se situar de como
vai ser o nosso tratamento, né? Lembrar que o músculo do assoalho pélvico, ele vai fazer essa sustentação da bexiga e esse controle, auxiliar no controle do esfíncter externo, né? Ser um suporte para o controle do esfíncter externo após a retirada da próstata. Então, a fisioterapia urológica, ela tem apresentado excelentes resultados, né? E o bom é o respeito que alguns urologistas têm pelo fisioterapeuta, que trabalha com uroginecologia, e isso é muito bom. Ainda é um grupo muito seleto, diferenciado, porque é um tratamento, como nós já vemos falando há muito tempo, diferenciado, não é uma abordagem que eu possa fazer em qualquer lugar, é um tratamento íntimo, então eu preciso ter centros especializados, consultórios especializados e principalmente profissionais especializados. Tem sido considerada a melhor escolha como tratamento conservador, né? Então, se lança mão, né? Alguns médicos lançam mão do pré-operatório, já iniciar a fisioterapia, que é muito bom também, que acontece na incontinência urinária feminina. E pós a cirurgia é recomendada logo no início, geralmente após a retirada da sonda. Então, precisa sempre ser amparado com um fisioterapeuta que atua junto com a equipe de médicos urologistas, né? A Associação de Cinesioterapia e Eletroestimulação, elas têm sido produzida, comparada em vários artigos como produtoras de excelentes resultados na qualidade de vida do homem, principalmente nos resultados positivos, né, na melhora da incontinência. O que a gente tem de protocolo? Então, alguns centros que trabalham com incontinência urinária, do ponto de vista em apoio à urologia, então com médicos urologistas, estabelecem protocolos de tratamento que servem tanto para a incontinência urinária feminina quanto para a incontinência urinária masculina. Primeiro de tudo é a terapia comportamental. O indivíduo tem que ser bem orientado sobre a incontinência e o seu autocuidado. Ele precisa ser comprometido com o seu tratamento, para que assim ele saiba e faça uso do diário miccional, que ele controle a ingestão de líquidos, né, adequados, que ele reduza o uso de substâncias que podem irritar a bexiga, por exemplo, o álcool, a cafeína e o tabaco. Então, essa terapia comportamental é a parte do paciente na resposta do tratamento, no resultado do tratamento para incontinência. Outra parte é a estimulação, né? Então, a gente viu no vídeo passado a estimulação perineal, pelo canal anal. A gente pode realizar estímulos tanto digitais, com massagem, né? Para trabalhar a propriocepção da musculatura, bem como o alongamento, bem como até o fortalecimento, né? A bidigital, bem como o uso de eletrodos, né, para eletroestimulação, o biofeedback, também dão respostas, porque eu vou pedir a contração dessa musculatura e vou estar melhorando a propriocepção daquela região e, consequentemente, trabalhando um pouco já de força. Os exercícios de Kegel, que servem bem por trabalho no assoalho pélvico, então a orientação serve no mesmo protocolo, né, de contração e relaxamento para trabalhar a tonicidade das fibras. Exercícios na bola suíça e de mobilização pélvica para trabalhar a conscientização corporal e bem como controle da musculatura. Importante treino de caminhada com obstáculos, subir e descer escadas, porque aí nós vamos ter uma pressão sobre essa região, né? Então eu vou ter aí, né, um trabalho de força nessa musculatura do assoalho, sustentando o esfíncter externo, né, em apoio, agachar, pegar peso. Um dos trabalhos que tem sido descrito, que também serve para a incontinência urinária feminina, é a ginástica hipopressiva, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Trabalhar um pouco da reeducação muscular, principalmente encurtamento da cadeia anterior, músculos do quadril e da pelve, por conta promover um melhor alinhamento da pelve, que gera menos pressão sobre a bexiga e, consequentemente, isso também já melhora a incontinência. E a eletroestimulação com os eletrodos colocados na região sacral, né, na região lombar,
ou na região de tibial posterior, que vão agir, né, gerando uma contração reflexa da bexiga, e vão agir na fase do enchimento da bexiga. Então, é importante considerar também, do ponto de vista do protocolo de tratamento, o trabalho de força das estruturas, né, do glúteo máximo, dos adutores e dos abdominais, que serão músculos que farão suporte do MAP. Então, lembrar sempre que eles devem ser trabalhados isoladamente, evitar que o paciente faça manobras de valsalva enquanto está fazendo força no abdômen, porque isso também geraria pressão intraabdominal e sobrecarregaria a bexiga, e separar os exercícios de Kegel desses exercícios de fortalecimento clássico. Então, aqui a gente tem um fortalecimento de glúteo máximo, então uso sobre a ação da gravidade, com resistência, trabalhar eles isoladamente, de modo que eles serão suporte para a musculatura do assoalho pélvico. Aqui, outra sequência de fortalecimento dos adutores, então o uso de bola, do arco, né, de qualquer elemento, até uma toalha, que pode ser orientado o paciente a realizar esses exercícios em casa, vão estar gerando força dessa região, ajudando também nessa musculatura. O Pilates, né, que vem bem, né, tem sido de excelente recurso para trabalhar incontinência, quando focado o trabalho da força dessas estruturas, então é uma das alternativas importantes e que tem crescido bastante. Outro recurso, então, o que a gente tem, a ginástica hipopressiva serve também tanto para a mulher quanto para o homem, são exercícios abdominais de contração isométrica que atua tanto na incontinência urinária quanto fecal e melhora ainda a mobilidade intestinal. A ideia é gerar uma contração isométrica máxima, né? Vocês podem observar na imagem que quando está sentada, na postura sentada, você levar o umbigo ao máximo de contração, chegando até a região posterior, até próximo da coluna. Tem resultados excelentes, né? Então tem aqui um artigo que fala, né, do protocolo de ginástica hipopressiva na incontinência urinária pós-prostatectomia, e ele vai ser feito, a ideia de fazer a ginástica hipopressiva em vários momentos, né? Então, sentada, em pé, né? De modo que eu consiga, que à medida que eu mude a postura, eu vou aumentando o nível de dificuldade para a realização. Então, estamos encerrando o nosso conteúdo de saúde, da fisioterapia aplicada à saúde da mulher e saúde do homem. Eu espero que tenha passado para vocês o máximo de informação. Sei que tínhamos muito a fazer na prática, mas as oportunidades não serão perdidas, faremos isso quando for possível. É muito importante que a gente leia mais, estude mais, porque é uma área que cresce bastante, tem sido respeitada e tem profissionais que nos dão orgulho pelos trabalhos que desenvolvem. Então, eu vou estar colocando no Classroom a aula, outras aulas complementares e vídeos complementares para que a gente reforce o conhecimento, tá bem? A semana que vem é a nossa prova, então a gente vai estar se falando no grupo, se tiver alguma dificuldade sobre como será, tá bem? Uma excelente noite para todos.